O História Acessível é um projeto, como também um canal, que tem como objetivo trazer a história para um grande público, ou seja, trazer a história para um ambiente mais acessível. Nosso primeiro tema é sobre os africanos e os afrodescendentes aqui em Florianópolis, como também em Santa Catarina. E não podemos deixar de começar com o nosso primeiro vídeo daqui da playlist, que é sobre personalidades que ajudaram a construir e a constituir a identidade negra aqui em Santa Catarina. O caminho do bem. No mês de abril de 1885, os jornais da capital catarinense divulgaram uma série de notícias sobre as investigações do assassinato de um comerciante de Desterro, na cidade paulista de Campinas. O que um comerciante de escravos da capital catarinense estaria fazendo no interior de São Paulo? Quem seria esse indivíduo? E o que esse crime tem de tão relevante para nós? Bem, o seu assassinato ocorrido durante uma viagem de negócios a Campinas para cobrar dívidas não apenas marca o fim de sua vida, mas também oferece uma janela para a compreensão do tráfico interno de escravos e as condições de vida dos cativos. Essa é a história de Victorino Meneses. Com a proibição do tráfico transatlântico de escravos em 1850, o Brasil enfrentou uma nova realidade. Muitos proprietários de escravos, como Victorino, passaram a depender do mercado interno. Entre 1850 e 1881, cerca de 222.500 escravos foram transferidos, principalmente para as lavouras de café do Sudeste. Victorino era descrito como filho de pais incógnitos, um detalhe que levanta questões profundas sobre a sua identidade. A sua tez morena sugere uma possível ascendência africana, um fator que pode ter influenciado suas interações sociais e a maneira como ele se posicionava na sociedade. Em um contexto onde a origem racial era um marcador social importante, essa ambiguidade poderia trazer tanto oportunidades quanto desafios. Victorino tinha uma peculiaridade em relação aos outros comerciantes do mercado. Ele gostava de anunciar as suas necessidades e as suas compras mais que específicas para o resto do mercado, como a compra de 80 escravos lavradores do Rio de Janeiro. Ele se destacou como o maior comerciante de escravos de Santa Catarina, conhecido por sua ética de trabalho metódica e pontual. Apesar de sua participação no comércio de escravos, ele também tinha uma relação complexa com os mesmos. Ele libertou Maria Margarida, uma escrava e uma jovem, no qual ele engravidou e é mãe do seu filho, Ercílio. Ele tentava manter laços pessoais com seus escravos, como, em sua morte, ele deixou alguns de seus bens para seus escravos e seus empregados, mostrando um tipo de relação diferente entre o escravo e o senhor, o que não era muito comum na época. Em 1876, após um período de intensa atividade comercial, Victorino desapareceu misteriosamente. Ele estava em Campinas, onde buscava cobrar dívidas de fazendeiros e capitalistas locais. O Hotel do Universo, onde se hospedava, se tornaria um cenário crucial para a investigação do seu desaparecimento. No hotel, Victorino foi visitado por José Pinto de Almeida Júnior, um agente do Banco Mercantil de Santos que o acompanhou em suas cobranças. Os dois saíram juntos na manhã do desaparecimento, mas na volta, apenas Almeida apareceu. E o gerente do hotel, embora desconfiado, seguiu as instruções de Almeida para enviar as bagagens de Victorino para São Paulo, com a desculpa que teve que sair mais cedo para não perder o horário da viagem. A família de Victorino, preocupada com seu desaparecimento, contatou a polícia. A investigação começou a se concentrar em Almeida, que se tornou o principal suspeito. Indaldécio, um ex-empregado de Almeida, revelou que seu patrão havia dado ordens estranhas no dia do desaparecimento e que ele havia mandado consertar a latrina, que estava coberta de sangue. E de acordo com outros empregados, o comportamento de Almeida se tornou cada vez mais suspeito. Ele estava agitado e nervoso. E foi aí que notaram a falta de um martelo indispensável na latrina, além de um mau cheiro que emanava do local. As investigações culminaram em uma busca na casa de Almeida e uma escavação na antiga latrina. O que se descobriu foi: o corpo de Victorino foi encontrado enterrado e identificado com a ajuda de testemunhas e de um anel que pertencia à vítima. A brutalidade do crime ecoou em toda a sociedade. O julgamento de Almeida Júnior causou comoção em Desterro e em outras localidades. O assassinato de Victorino não apenas expôs a violência do comércio de escravos, mas também as falhas do sistema de justiça na época. O caso levantou questões sobre a impunidade e os limites da moralidade no comércio de escravos. A questão é que essa história também se insere em um contexto mais amplo de resistência dos escravos.
Muitos escravizados, diante da brutalidade e da desumanização, tomaram atitudes drásticas, incluindo o assassinato de seus senhores. Essas ações eram manifestações de resistência e desespero, refletindo o desejo da liberdade e dignidade em um sistema opressivo. E essa foi a primeira solução dada aos investigadores sobre o assassinato de Victorino Menezes. A história não se limita ao seu fim trágico, ela se entrelaça com as lutas sociais do Brasil no século XIX. Sua história é um lembrete das consequências do sistema escravista e das lutas por justiça e dignidade que marcaram essa época. A busca por liberdade e igualdade sempre foi uma constante na história do Brasil, e a vida de Victorino é um testemunho disso. O caminho do bem.